viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a mais um episódio aqui da playlist que trata do livro Seara dos Médiuns, aquela obra de 1960, quando Chico já estava aclimatado lá em Uberaba, em que Emmanuel pinça pedacinhos, questões, tópicos, aqui do nosso livro dos médiuns, a base para qualquer um que queira trabalhar em mediunidade, mas também para qualquer um de nós que queira observar fenômenos mediúnicos e não entrar de gaiata na história e achando que tudo é fenômeno, que tudo é mediunidade, que tudo é espírito, porque muitas vezes não é. Há médiuns que não são médiuns de verdade. Conhecer essa obra é muito importante para cada um de nós. E aí nós vamos perceber. O episódio de hoje é daqueles em que o Emmanuel dá uma expandida no conceito. Sim, meu amigo, minha amiga. O título ele deu curtinho, ó, Sabes, ou seja, que nós sabemos. Uma mensagem de 16 de setembro de 1960, em que ele pegou uma perguntinha, uma respostinha ali do item 226, que já vai tratando a respeito do uso da mediunidade e tudo mais, aqui no Livro dos Médiuns. Observa a resposta que os espíritos deram referente aos médiuns, principalmente ao mau uso da mediunidade ou ao não uso da mediunidade, que são coisas diferentes. Não usar é menos pior do que usar para o mal, usar mal, a gente se complica cada vez mais quando tem a ferramenta, e expande para nós. Sim, é por isso que aí no título vocês acharam que iam ver um filme da Marvel. Não, com grandes poderes, com grandes conhecimentos, nós temos grande responsabilidade, principalmente em relação à nossa própria transformação, à nossa própria evolução. É aí que está o mote, é aqui, ó, na resposta que os espíritos deram, que o Emmanuel foi buscar essa referência, esse ponto-chave. Saber e não usar é a mesma coisa que não saber. Saber e não crescer com o conhecimento que se tem é a mesma coisa que não saber. Então, se nós sabemos, o que fazemos? E aí, para entender esse contexto, claro que nada melhor do que a gente ir ali no Livro dos Médiuns, do que a gente olhar o que Kardec perguntou, o que os espíritos responderam, e por que o Emmanuel vai querer usar isso aí para ir muito, mas muito além da mediunidade pura e simplesmente. Olha só que coisa interessante. A pergunta 3 do item 226, aqui no nosso Livro dos Médiuns. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Resposta: se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem, e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Isso é muito interessante. Mas já na pergunta, Kardec faz uma distinção. Não é qualquer coisa ali. Não é aqueles que têm faculdades mediúnicas e não se servem delas. Primeiro, não usam. E segundo, ou que não fazem o bem, ou que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem. São duas questões diferentes. Uma é não usar para o bem, o que significa deixar de lado, não se instruir, o que significa deixar de lado, mas de vez em quando aparecem os que usam para o mal, para obter vantagens. Aí os espíritos respondem começando por aí. Olha que coisa interessante. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente. É claro que aqui é uma sensação punitivista, né? Um negócio complicado, mas é a linguagem da época. Era a forma como se trabalhava a linguagem naquela época e as traduções acabaram trazendo essa ideia para a gente de punição. Mas, na verdade, né, um duplo erro, porque se você tem meios de conhecer, e a chave está ali embaixo, né, aquele que enxerga e cai no buraco ou tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso, acontece conosco. Ora, meu amigo, ora, minha amiga, você tem a mediunidade, você tem as instruções dos espíritos, você tem obras sérias sobre mediunidade, e assim mesmo faz bobagem na mediunidade, não está querendo melhorar, não está fazendo por onde, mais do que aquela pessoa que não conhece e que erra, que não sabia que mediunidade tinha que ser uma faculdade gratuita, porque foi acostumada a ver as pessoas ganhando dinheiro com isso. Pensa naqueles países,
principalmente, né, acima da linha do Equador, em que tudo era dinheiro, tudo era mercado, tudo era motivo para ganhar dinheiro. Até a mediunidade. As irmãs Fox cobravam para se apresentar em teatros lá em 1800 e alguma coisa. Então é importante a gente estar atento, é mau uso, é uso equivocado e principalmente é uso para não se instruir, para não aprender. Mas pior ainda é quando se instrui, quando aprende e ainda assim negligencia, e ainda assim deixa passar. Agora, será que é só com mediunidade? Ou será que qualquer conhecimento nosso, será que qualquer faculdade nossa, será que qualquer poder que nós temos, da inteligência, do poder material, dos recursos financeiros, se não for usado, se for mal usado, implica para nós em algum desgaste maior do que se nós não soubéssemos, se nós não conhecêssemos que devemos usar para o bem? É nesse ponto que o Emmanuel vai ampliar a história. É nesse ponto que o Emmanuel começa com os médiuns e vai para nós todos. Cada um de nós, com grandes poderes, com grandes conhecimentos, cresce a nossa responsabilidade. Nós temos grandes responsabilidades e isso não é propaganda de filme da Marvel. Mas olha só que coisa interessante o que o Emmanuel vai colocar para nós refletirmos. Tanto quanto os médiuns, nós todos. Todos nós, na assimilação da ideia espírita, recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. E a missão da luz, acima de tudo, é revelar a fim de que possamos compreender. Todos guardamos, assim, a faculdade superior de entender para auxiliar. Emmanuel já começa chamando a atenção de que não tem ninguém que seja incapaz de compreender os princípios espíritas, os princípios da moral, né, evangélica, porque está ali ó, a doutrina espírita, o conhecimento espírita, recebe a luz alimentada da própria mensagem, da essência do Evangelho, como ele disse ali. E qual que é a missão da luz? Qual que é a missão do que tem esclarecimento? Qual é a missão do que sabe? Usar o que sabe para fazer o bem. É aí que entra. Todos nós temos a faculdade superior de compreender, de entender, para poder auxiliar. Auxiliar aos que ainda não entendem. Auxiliar os que ainda estão um pouquinho atrás de nós nessa marcha evolutiva. Então, aquela história de que eu vou ser um iniciado, de que eu vou ser uma iniciada, só eu tenho esse conhecimento, cuidado, muito cuidado com isso. É claro que nós devemos ministrar o conhecimento, a informação, de acordo com o nível de maturidade do interlocutor e da interlocutora. Muito cuidado. A gente não fala para uma criança sobre física quântica. Aliás, a gente não fala nem para o adulto, né? Porque esse é outro trem complicado, esse negócio de física quântica. Mas a gente não vai dar para uma pessoa que mal conhece os princípios da espiritualidade, da vida espiritual, falar a respeito de mediunidade, materialização, perispírito. Não. A gente vai dosando, vai iniciando, vai apresentando devagarinho, mas naquela mastigada, sabe? Mais ou menos como deve fazer um bom educador, uma boa educadora, que se prepara antes para esclarecer, para tirar as dúvidas, para estimular os alunos, principalmente para estimular os alunos e as alunas a quererem aprender mais. Essa é a função da luz. Iluminar para que nós possamos compreender. Nós quem? Todo mundo, população inteira. Então é nesse ponto que o Emmanuel diz assim, olha, não fica reclamando que as pessoas não te ouvem, que as pessoas não sabem, que a sua prova é grande demais, porque cada um de nós tem competências. Cada um de nós temos poderes. E mais importante, como nós temos a doutrina, aqui está o livro dos médiuns, mas a gente começa lá na base com o livro dos espíritos, verdade, tem que ter o livro dos espíritos aí na nossa lista também de estudos antes mesmo de chegar no livro dos médiuns. A gente tem orientação, a gente tem base. E é exatamente esse ponto que o Emmanuel chama a atenção. Conhecer para viver na Terra. E viver na Terra para quê? Para a gente poder reparar o passado? Muita gente acha que é só para pagar dívida, que é só para consertar o passado. Não é! Nós estamos na Terra para preparar um melhor futuro. Não só para nós.
Porque quando nós melhoramos o todo em volta da gente, tá bom? Então olha o que o Emmanuel chama a nossa atenção, já colocando uma imensa responsabilidade sobre quem já tem esse poder de compreender melhor. Nunca te afirmes desse modo sem orientação. Sabes que te encontras na Terra, não somente resgatando o passado, mas também construindo o futuro. Não vou nem muito adiante aqui antes da gente passar por isso. Chega dessa história de que eu estou aqui só resgatando o passado. Não somente, não é só para resgatar o passado. Vai lá na questão 167 do Livro dos Espíritos que a gente vai ver. Sim, tem o resgate do passado, expiação. Mas principalmente tem a preparação do futuro, progresso contínuo da humanidade, que é o que traz justiça nas leis divinas. Então não vamos ficar reclamando, ai, eu não sei o que fazer, ai, esse mundo está perdido, ai, as pessoas não me ouvem, não aprendem. Vivencie, faça, demonstre como é o jeito certo. Se você quer mudar, seja modelo de mudança. Não dizia o Gandhi que nós devíamos ser a mudança que nós desejamos para o mundo? Pois bem, meu amigo, minha amiga, seja a mudança que você quer para o mundo. E aí nós vamos exemplificando, nós vamos ensinando, nós vamos trazendo. E diante das dificuldades, nós também sabemos. Agora sim, a doutrina espírita nos prepara para ver a adversidade. Não é que a adversidade vai desaparecer. Não imagine você, não se iluda, meu amigo, minha amiga, de que você entrou no centro espírita, todos os seus problemas acabaram. Centro espírita não é organização tabajara. Tá? Centro espírita vai te instrumentar para que você olhe as dificuldades que ainda são aprendizado, que ainda são necessárias para o aprendizado, com os olhos de quem está capacitado para resolver, de quem está qualificada para resolver, tá bom? Então olha como o Emmanuel vai chamar a atenção agora sobre o enfrentamento às dificuldades. Sabes que os parentes enigmas, em verdade, são credores que deixaste à distância, reincorporados agora na faixa dos teus dias, a fim de que solvas os compromissos da tua alma e aprendas quanto dói complicar os destinos alheios. Essa é uma questão que de vez em quando bate pesado às famílias. Quantos de nós aportamos ao centro espírita porque temos um pai problema, uma mãe problemática, filhos problemáticos de todas as ordens? E a gente fica assim, nossa, mas por que, meu Deus, que eu tenho esse parente que é um espinheiro, que é um pé de cactus? Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que nós mesmos tenhamos desviado aquela criatura numa outra jornada e agora pode ser também que nós tenhamos de dizer assim, peraí, para, eu desencaminhei, agora que eu estou acordado, agora que eu estou consciente, agora que eu percebi um monte de besteira que eu fiz, me entrega essa alminha que eu desviei para ver se eu consigo colocá-la na rota. Isso normalmente acontece na relação entre pais e filhos. Mas também pode acontecer o contrário. Ora, lá no livro Sexo e Destino, nós vamos ver o espírito amigo reencarnando como neto de uma personagem para ver se bota a personagem na linha. Então, qualquer relação de família pode ser uma relação de reajuste, mas para nós, se nós estamos na posição de quem sofre a presença de um parente enigma, de um parente difícil, aprendamos quanto que dói complicar o destino dos outros, que a gente não faz mais. Lembra que o Emmanuel falou no slide anterior, que nós não estamos aqui só para pagar o passado, mas também para preparar o futuro? Se eu aprender isso, eu não vou mais complicar a vida de ninguém. Eu não vou mais atrapalhar o progresso de ninguém. Eu vou ser aquele pai estimulador das qualidades dos filhos. Eu vou ser aquele que vai estar próximo, que vai dizer, olha, confio em você, mas faça a sua parte, porque eu não vou fazer a parte que te cabe, por mais que Deus nos ame. Ele não progride por nós. Então por que nós, pais e mães, vamos super proteger os nossos filhos, querer progredir por eles? Trabalhemos os parentes enigmas com a visão da reparação do passado, mas também para um não erro no futuro, para novas construções no futuro. E que novas construções? Inclusive a de não ter permissividade, porque de vez em quando nós somos permissivos, nós queremos com medo de ser amados. Ai meu Deus, se eu disser não, meu filho, minha filha não vão me amar mais.
mas é nossa função dizer não, para que aquela carrinho não descarrilhe de novo, né? E aí o Emmanuel vai seguir assim, mas peraí, e se for dos de fora da família? Porque na família a gente tem que engolir, de vez em quando a gente engole seco e vai. Mas e se é um vizinho, se é uma pessoa fora da família? Aí vem alguns casos interessantes, olha só. Sabes que os ofensores transfigurados em verdugos, na maioria das vezes, são grandes subsidiados por entidades sombrias, colocados diante de ti pelo mundo, à maneira de testes longos, em que possas demonstrar praticamente a virtude que ensinas. Gente, tem tanta informação nesse slide que eu deixei ele sozinho. A primeira coisa é que a gente vai entender assim, nem todo mundo está obsidiado. O Emmanuel diz a maioria das vezes. Às vezes a pessoa é ruim por ela mesma. Nos persegue, nos injuria, nos ofende por ela mesma. Mas também é com certa frequência que essas pessoas que nos injuriam, que nos ofendem, que não vão com a cara da gente, se associem a amiguinhos e amiguinhas lá no mundo espiritual, que também ou tem alguma coisa contra nós, ou tem alguma coisa contra o que nós fazemos de bom. E eles tentam pôr barreiras. Entender isso não significa dizer, é um obsidiado, e agora o que eu faço? Boto o nome na desobsessão? Às vezes pode até ajudar, mas não resolve. A questão é, que aprendizado eu tiro disso? É o que o Emmanuel diz ali. Que a gente vai perceber o seguinte, olha, eles estão diante de mim para que eu possa provar que eu vivo o que eu ensino. Gente, isso é um desafio. Isso é um teste. Imagina chegar aqui, falar de amor, falar de perdão, falar de renúncia, e aí diante de um agressor, de um ofensor, ficar querendo me vingar. Dá ruim mais beça, né? Vai ser eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço? Muita gente, muitos líderes religiosos já fizeram isso e não dá muito certo, não. A gente tem que ter muito cuidado, que é para não fazer esse monte de bobagem. Então tá certinho. Agora, eu vou ficar passivo? Eu vou deixar a pessoa pisar no meu pescoço? Não! Claro que não. Mas como nós vamos reagir vai depender daquilo que nós realmente vamos demonstrar se nós vivemos praticamente aquilo que nós ensinamos. Então nós vamos sim impedir o mal, mas nós vamos impedir o mal com as ferramentas do bem, que é como Jesus fazia. Essa é uma questão importante. Então, dos desafios, das muitos e muitos perrengues que a gente passa fora de casa, fora da família, essa paciência, principalmente nesse caso ali dos perseguidores, dos injuriadores. Mas às vezes é o chefe chato, é um problema na sociedade, é um problema no nosso próprio corpo físico, a gente adoece, não consegue fazer as coisas. E olha a proposta do Emmanuel para nós. Sabes que as dificuldades, semelhando espinheiros magnéticos no campo de trabalho, são recursos que a vida te oferece, de modo que não falhes na conquista da experiência. Sabes que a dor, parecendo brasa invisível no pensamento, guarda a função de alertar-te contra quedas maiores nos resvaladouros da ignorância. Uma, dificuldade no relacionamento, vamos pensar no campo de trabalho. Outra, a dor no próprio corpo físico. O que elas vêm ensinar? Essa é a questão, olha só que coisa interessante. O Emmanuel parte daquilo que nós sabemos. Nós sabemos que as dificuldades, que os apertos no trabalho são recursos que a vida usa para manter a gente na linha. Para que a gente aprenda a ser mais experiente, para que a gente aprenda a ser resiliente. Tanto nas dificuldades de interrelacionamento no campo de trabalho, quanto na dor física. O que essa dor física veio me ensinar? O que essa dor moral veio me ensinar? E muitas vezes, olha só, a dor física, a doença, a limitação são um freio para que a gente não caia em quedas maiores, para que a gente não sofra nos resvaladouros da ignorância. E olha só que confronto, né? A gente começa com sabes e termina na ignorância. É porque muitas vezes a gente só sabe, ouviu dizer, mas não sente. Nós só vamos conhecer quando aquilo que nós sabemos via intelecto se refletir em nós via ações e sentimentos. Do contrário, nós seremos apenas sabedores, mas nunca seremos sábios e sábias
de verdade. Então, diante desse monte de perrengue, diante desse monte de atividade, o que fazer diante das dificuldades? Alguns podem dizer assim, senta e espera que vai passar. Não passa. Sem ação não há transformação. Essa é a questão importante. Aí o Emmanuel vai empurrando a gente para a conclusão aqui nessa reflexão, que começou com os médiuns que usam ou não usam a mediunidade, que usam mal ou não usam a mediunidade, e por isso se sentem de alguma forma excluídos, punidos, entre mil aspas, para nós todos na sociedade. O que nós fazemos dos grandes poderes, dos grandes conhecimentos? E, gente, conhecimento é poder. Quem conhece, quem sabe mais a respeito da vida, precisa aplicar mais. Aí o Emmanuel vai nos direcionando, olha só. Unge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspiras a executar o que deves. O preço da vitória chama-se luta. Ideia espírita é lâmpada acesa, para que todos vejamos claro, e a existência na Terra é caminho para a esfera superior. Outra slide danado, né? O preço da vitória chama-se luta. Luta não no sentido do confronto, mas resistência ao mal. Essa é a ideia de luta no texto do Emmanuel. É resistência ao mal, resistência à imperfeição. Então o Emmanuel pede que nós nos unjamos. Quer dizer, ser ungido é ser, de alguma forma, abençoado, tomado lá pelo aquele óleo da unção e tudo mais, como o pessoal faz nos ritos de outras religiões. Ou seja, nos munirmos, nos enchermos de caridade e de paciência. Por quê? Porque viver vai demandar muita resistência ao mal de fora e ao mal de dentro de nós. Essa é a questão. E aí vem o alerta ainda. O que fazemos do conhecimento espírita que nós temos? A ideia espírita é lâmpada acesa. O que você faz da sua lâmpada, meu amigo, minha amiga? O quanto você já estudou das obras básicas da codificação, o quanto você já vivencia no seu dia a dia, porque vivenciar dentro do centro espírita é moleza. Dificuldade a vivenciar os conceitos, os valores espíritas, principalmente aqueles iluminados pela mensagem de Jesus, o cristianismo, fora do centro espírita, dentro da nossa casa com os parentes espinhosos, na sociedade com os caluniadores, no trabalho com as pessoas chatas, seja acima ou abaixo de nós hierarquicamente, ou então suportar a dor, porque é muito fácil dizer para os outros, se conforte, a dor veio lhe ensinar, mas quando a dor vem na gente, a gente dizer para a gente, se conforte, essa dor veio lhe ensinar alguma coisa. Sei disso. Ah, como sei disso. Então, a ideia é essa, viver na Terra como um caminho para a esfera superior, mas não a vida na Terra como essência. A vida na Terra é passagem, a vida espiritual superior é que é a nossa meta. E aí, fechando, o que fazer? Como agir? Para onde ir? Olha que bonito! Não te lastimes se a subida aborrece e cansa pela cruz que carregas. Ora pelos que te perseguem e abençoa os que te injuriam. Poxa, parece difícil isso, né? Parece complicado a gente olhar ali, não, mas ele está pedindo para eu gostar de quem não gosta de mim, né? De eu ligar menos para aquelas pessoas que me perseguem. Ele está pedindo, mas por quê? Olha Jesus, não é isso? Olha só, ele volta a dizer assim, quantos julgavam haver aniquilado Cristo no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de Deus. Ou seja, atacaram Jesus, atacaram Jesus, atacaram Jesus. E Jesus está aqui há 2000 anos iluminando com a sua mensagem a humanidade inteira. E os seus agressores? Nós mal nos lembramos dele. E quando lembramos, ainda lembramos de forma negativa, pelo erro que cometeram. É um Pilatos que lava as mãos, é um Judas que trai, sem recordar que depois de 2000 anos, esses seres podem estar melhor do que nós, se eles acordaram antes para os erros que cometeram e que agora, já estão trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, o que nós fazemos daquilo que nós sabemos? Porque, meu amigo, minha amiga, muito conhecimento, principalmente da doutrina, implica que nós temos muita responsabilidade de viver os ensinos que nós já temos. Isso vai nos trazer mais tranquilidade, isso vai nos trazer mais paz, isso vai nos trazer mais
felicidade. E eu espero que essa reflexão de hoje possa ter ajudado você, porque me fez pensar muito do que eu estou fazendo, do conhecimento que eu tenho, quanto que eu estou aplicando. Fazer um esforço maior para aplicar junto com os alunos, junto com os familiares, com os companheiros e as companheiras do centro, na sociedade como um todo. Isso vai ajudar a sociedade como um todo, a família como um todo, os alunos como um todo, a crescerem também, porque terão melhores referências. Já que a gente não pode ser modelo e guia, porque o modelo e o guia é Jesus, quem sabe nós podemos ser uma referência de como se aplica o que Jesus ensinou. Hein? Pensa nisso. Faz um esforcinho maior aí. E, como ele diz ali, ó, não reclama, não lastima se a gente está carregando um fardo pesado. Ele é do tamanho daquilo que a gente necessita para crescer, para nos tornar os melhores. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se gostou e acha interessante, compartilhe aí o vídeo, o link do vídeo com outras pessoas e, sobretudo, se não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho para receber as notificações tanto dos vídeos de sábado quanto das lives de terça-feira. Deixa o like aí se gostou, se não gostou reclama, pode comentar aí embaixo por que não gostou, por que gostou, se vale a pena a gente continuar. Nós estamos apenas no começo ali, ó, no meio para o fim desse momento, mas esse livro ainda vai nos dar muita, mas muita informação, porque é só o capítulo 68 e são 90, tá bom? Ainda tem bastante coisa para a gente aprender aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!